Boa tarde, meus queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós e que nós possamos tarde entendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho. Então, lembrando a frase da Alcione, que eu gosto sempre de lembrar, é que a gente conheça o Evangelho. Então, toda vez que a gente vem para relembrar, porque conhecer nós já conhecemos. Que a gente medite sobre o Evangelho, que nós sintamos esse Evangelho e que nós possamos vivenciá-lo. Então, é um processo. Então, é por isso que a gente sempre escuta, sempre estuda, sempre volta ali para recapitular, até que consigamos vivenciar o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Fé Remove Montanhas, e essa passagem está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ele elabora um capítulo só com esta frase de Jesus, né? E ele vai trazer, está lá no capítulo 17 de Mateus. E Kardec vai trazer duas situações. A primeira situação, ele vai falar sobre o poder da fé e ele vai falar sobre a passagem especificamente que Jesus aborda esse tema. Então, a passagem é aquela em que um homem leva o seu filho que está tendo crises, né? Hoje a gente poderia falar que era epilepsia, né? Muita gente que não acredita, apesar que nós temos sempre que fazer um acompanhamento médico, lógico, nós temos condições hoje, mas a maioria dos casos abordados, né, de cura de Jesus eram de obsessão. Então, nesse caso desse menino, era obsessão. E esse homem, ele leva o filho aos apóstolos. Porque esse homem, esperando que, na convivência com Cristo, aqueles que pregavam as verdades do Cristo, que estavam ali com ele, do Messias, que foi prometido, que ele acreditava, pudessem fazer essa libertação, pudessem fazer essa cura. Mas os apóstolos não conseguem. Então, eles questionam, né? Jesus vai questionar depois Jesus e vai perguntar, mas por que, mestre, que nós não conseguimos resolver essa situação? Por causa da fé. Porque se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém conhece o grão de mostarda? É um pontinho, né? É algo bem pequenininho. Se vocês tivessem isso aqui, vocês removeriam montanhas. Né? E até hoje muita gente acredita literalmente que alguém vai remover montanhas, né? Para a gente adentrar aí, nós vamos buscar lá no livro Consolador, um livro de perguntas e respostas, elaborado pela uma equipe que trabalhava com Chico Xavier. Fazem várias perguntas a Emmanuel, um livro excelente para nós espíritas podermos estudar também. Então, lá na questão 355, eles perguntam para Emmanuel, será fé acreditar sem raciocínio? Será fé acreditar sem meditar? Sem pensar a respeito? Né? Ele fala, acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, quando nós falamos que nós acreditamos, nós estamos ali com a nossa fé no estágio de embrião. Ela ainda não se desenvolveu adequadamente. É como falar, você já tem um filho? Tenho, mas ele está ainda na gestação. Né? Ele ainda tem tantas semanas.
não está formado, não é assim? A gente fica com medo de ter um filho prematuro, um parto, né, prematuro. Por quê? Porque o bebezinho não está pronto ainda. Ele ainda não se desenvolveu. Aí ele vai falar, o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Então, Emmanuel escreveu isso lá, né, por volta de 1950, 56, que é a época, né, que ele estava ali dando as informações mais firmes para a gente. Para que a alma edifique a fé em si própria. E é muito interessante que eu estava vendo uma reportagem, um documentário sobre Galileu Galilei, e ele, apesar de ser perseguido pela igreja, pelos dogmas da igreja, porque ele já tinha descoberto, né, que, apesar que Copérnico também já falava isso, que a Terra não era o centro do universo, mas a gente sabe que é só da nossa galáxia, né? Que ele não era o centro do universo, que o Sol era o centro, que a Terra girava em torno do Sol, e eles questionavam, falavam que isso era um absurdo, porque fugia às informações, a crença da igreja, a crença do Evangelho, e ele falava que não, que a ciência não desmente a igreja, não desmente a Bíblia, não desmente. A igreja é para que a gente acerte as nossas coisas espirituais e a ciência as materiais. Então, Galileu Galilei, lá nos anos de 1600, final de 1500, ele já tinha um pensamento de raciocínio e já dividia nessa fé raciocinada, onde que a ciência e a espiritualidade podem andar juntos. É muito interessante, né? A gente tem certeza de todos os enviados que o Cristo, né, nos concedeu aqui para o aprendizado. Então, é sempre quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir quando vêm esses avatares para nos ensinar. Então, ele fala que admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para os desfiladeiros do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem criaturas a todos os despautérios, a todos os tipos de confusões, né? Então, aquela crença que Maomé trouxe do sétimo céu, de um lugar com leite e mel, fazem as pessoas, literalmente, entendendo aquilo, vão acreditar que elas, se morrerem, se matarem, defendendo algo, né, defender um Deus que gosta de violência, eles vão ter direito a várias virgens no céu e vão ter um céu dessa forma. Então, nós precisamos raciocinar, né? Apesar de Jesus ter trazido, né, que Deus é amor, e o amor não, quem ama verdadeiramente não é violento, nós ainda estamos num estágio embrionário em que nós aprovamos a violência. Mesmo que em grau menor, né? Mas quando a gente vê alguém brigando, a gente torce para o mocinho matar o bandido, não é assim nos filmes? Já perceberam que a gente... o mocinho tem que vencer, mesmo que para isso ele mate. É certo matar? Mas a gente quer que ele vença, não quer? Então, nós ainda estamos em desenvolvimento. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, nessa pergunta, Emmanuel vem falar para a gente sobre o equilíbrio entre a espiritualidade e a razão, né? Eu tenho que entender, e eu vou começar a me capacitar através do conhecimento
Não foi Jesus que falou, conhecereis a verdade vos libertará? Depois o Espírito de verdade, lá no capítulo 6, ele fala que vai trazer um novo mandamento, ensinamento para nós. Mas aí o ensinamento, ele traz o mesmo, o primeiro, que é amai-vos uns aos outros. Porque o amor tem que ser a base, porque quem ama é justo, né? Quem ama é bom com justiça, né? E o outro, a instrução. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Só o conhecimento nos liberta desses agrilhões, dessa prisão que nós vivemos, acreditando em tudo que o outro fala, né? A fé é um sentimento inato no homem, né? É germe no íntimo, a princípio em estado latente, lembra do embrião? Mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. O que que nós estamos fazendo? Eu aceitei um convite para estudar e para passar as informações para vocês. Nós estamos na mesma linha, né? Nós estamos todos num planeta de provas e expiações, com as mesmas dificuldades, cada um, né, com alguma coisa diferente. Uns já evoluíram uma parte, né? Às vezes eu vou conversar com alguém, vejo alguém e falo, nossa, mas esse lado meu aí está fraco, né? A pessoa está tão bem aí, resolve essa questão, eu acho que eu não daria conta. E a própria pessoa pode olhar para mim e pensar a mesma coisa, nossa, a Jacira já venceu isso aqui. E isso eu tenho dificuldade. E é por isso que é importante o convívio entre nós, para que nós possamos aprender um ao outro, né? E aí, quando, né, Emmanuel, Kardec, eles vão trazer para a gente que a fé é a firme opinião de que algo é verdade. Não é assim, a fé? Agora, não estou preocupada se é uma fé raciocinada ou não. Mas quem tem fé afirma, mas com certeza absoluta, naquele momento, que algo é verdade, não é assim? Sem qualquer tipo de prova ou verificação. É a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, eu tenho certeza do mundo espiritual. Aí, eu já avaliei, eu já estudei, eu já meditei, né, já busquei informação. Aí é essa questão que nós vamos ver agora. Eu posso ter certeza, a maioria de nós, a não ser quem é materialista, aqueles que se dizem ateu, eles, todos nós que acreditamos, né, que temos essa visão, né, de algo após a morte, independente da reencarnação ou não, nós temos essa fé. E mesmo aqueles que não conhecem o Espiritismo, acreditam que tem algo. E isso é algo latente dentro do ser humano. Mesmo aquele que é ateu, né, se tiver um avião pegando fogo, ele vai gritar, meu Deus, não é? Num momento de desespero, sempre vai imaginar algo que possa salvá-lo. Então, a fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida. Então, quem tem fé, aquela fé mesmo que ela não seja raciocinada, você não tem dúvida sobre aquilo que você pensa. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Aí, Jesus vai falar para a gente, né, sobre essa passagem, que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente vai, né, remover montanhas. E as montanhas são de quê? Alguém ainda acredita que a gente vai remover uma montanha só de terra, só com a força do pensamento? É? Então, as montanhas, né, elas são simbologia dos nossos problemas, das nossas angústias, dificuldades, vícios, enfim,
de nossas imperfeições. Então, nós temos fé que um dia nós vamos ser espíritos perfeitos dentro daquela escala espírita, né? Não perfeito igual a Deus. Igual Jesus falou, vocês serão deuses, vocês são deuses, mas tudo com D minúsculo, né? Para diferenciar que Deus é a perfeição absoluta. Então, nós nascemos perfectíveis, nascemos num estado embrionário e estamos ainda em desenvolvimento até que a gente chegue no estado de espírito puro, naquela classificação de Kardec, até que sejamos Cristo, onde tenhamos todo o conhecimento necessário, inclusive para nos tornarmos verdadeiramente, né, co-criadores aí de Deus, participando desse universo infinito. Já somos de alguma forma, né? Nós não nascemos aqui só para provas e expiações. Lá na questão 132 vai estar falando sobre isso, né? Por que a gente encarna? Nós encarnamos para evoluirmos. Nascemos, né, lá o princípio inteligente, unindo-se à matéria, nós vamos promover aí a nossa evolução. Mas tem outro objetivo, que é sermos co-criadores, é participar da evolução dos mundos. Então, essa montanha, essa fé, ela vai fazer com que nós busquemos a força necessária para vencer o dia a dia. Imaginemos nós sem fé. Alguém aqui tem vida fácil? Né? Quando está tudo bem, a gente até preocupa, né? A nossa fé é tão vacilante que a gente fala, opa, está tudo tão bem, estou até preocupada. Não é assim? A gente vacila. A gente fala, nossa, mas tem... Gente, minha vida está boa demais. Ah, tá, vou te mandar um problema aí para ver. Então, o que faz a gente movimentar são as dificuldades. Né? É por isso que se nós estivermos entretidos, ajudando aos outros, nós não vamos nem perceber as nossas dificuldades. Por isso a importância de estarmos sempre em atividade, em utilidade ao outro, para que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os obstáculos, sejam superados mais rapidamente. Então, Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, não me lembro qual, né? São 1019 perguntas, né? Entre questões, né, e perguntas, afirmativas e perguntas. Kardec pergunta para os espíritos se a gente pode vencer, né, pelos nossos próprios esforços, as nossas dificuldades. E os espíritos, eles respondem que sim. E o que falta para a gente é o quê? Vontade. Que com pouco esforço, a gente conseguiria superar todas as dificuldades. Então, a gente vê pessoas que nascem com deficiência e elas, de repente, estão competindo, estão nadando. Aí eu vejo um rapaz pulando sem braço, sem perna, sendo campeão olímpico. E olha a nossa falta de fé, de acreditar em nós. Nós temos 2 braços, 2 pernas, e a gente olha a água e fala, o que eu vou fazer com essa água? Não é? O outro não tem os 2 braços, nem as 2 pernas, e ele pula, porque ele acredita. Né? É lógico que não é só pular, né, gente? A gente fala, mesmo a gente tendo um professor ali, mesmo tendo alguém, tendo todo o respaldo, a gente, às vezes, o medo, né, nos paralisa. E o medo é o nosso maior inimigo. Porque ele nos paralisa. Então, essa vontade de querer. E esta força pode ser aplicada em 2 campos distintos. Aí essa força poderosa do querer, a vontade, como diz os espíritos, vai ser material e espiritual.
É sempre um complementando o outro. O Edson trouxe aqui sobre o retorno nosso na carne. A maior dificuldade é por quê? Vocês devem lembrar, né, que ele, é o Silves, né, que divide com ele? Não, o Edson e o Silves. É. Então, eles já trouxeram para vocês aquela escala espírita, né? Então, nós somos imperfeitos, espíritos imperfeitos. Estamos lá na base da pirâmide. Qual que é o maior problema dos espíritos imperfeitos? É que a matéria nos subjuga. Nos subjuga quem? O espírito. Nós ainda somos atormentados e manipulados pela matéria. A matéria tem poder sobre nós. Quando que nós vamos passar para aquela escala dos bons espíritos? Quando a matéria parar, né, de nos dominar. E nós vamos ter um domínio sobre a matéria, mesmo que não seja 100%, mas nós já temos maior domínio sobre a matéria. Então, a matéria é importante. A matéria é importante. É a matéria que faz o progresso. É a matéria que promove a nossa evolução. Então, ela é importante, né? Então, ele vai trazer aqui a fé humana, que a gente já até falou aqui, que é a fé direcionada para o campo material, usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais. Exemplo, né? A nossa casa própria, porque nós não viemos aqui para mendigar, né? Promoção no trabalho, a compra de um carro, passar num concurso, vestibular. Então, é essa fé em nós mesmos, né, que nós acreditamos ter condições de nos manter nesse mundo. E isso é muito importante, né? Aí, ele traz para a gente também que todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa capacidade de realizar. O que nós não podemos é fugir da humildade, né? E da razão, de sermos racionais, né? Para não se transformar em orgulho e ambição desmedida. Então, tem gente que acredita tanto em si que passa a falar, eu não preciso de Deus. Não é? Não é Deus que me dá isso. Não, sou eu tenho todo o poder e a glória. Né? E é isso que Kardec traz, tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter a força necessária para conquistar, mas tem que ter a humildade de saber que eu tenho um prazo de validade aqui na Terra. Não é? Vocês já estudaram aqui que nós recebemos o fluido vital para vivermos X anos. Alguém para viver um dia, não é? Outros para viver quanto? 117 anos. Eu até trouxe, não sei se foi aqui, falando para vocês aqui, de uma mulher, acho que aqui em Minas Gerais, mesmo no interior de São Paulo, que ela tem 117 anos e agora está tendo que ser tudo anotado na mão, porque o SUS só vai até 115 anos. Ninguém tinha vivido até 117. E isso é uma utilização do seu fluido vital de forma positiva. E ela anda, gente. Não é uma pessoa lá acamada. Anda. Os filhos, netos, bisnetos, tataraneto, todo mundo ali, ó. Ela já enterrou um bocado de filho, está todo mundo ali. E ela andando ainda. Então, isso é uma maravilha, né? Então, esse é o bom uso do fluido vital, né? Então, e ele continua falando para a gente agora da alta fé, que é a divina, que é a fé direcionada para o campo espiritual. A crença em uma força superior a tudo e a todos. É a descoberta do nosso lado imortal. É a religiosidade aflorando em nosso ser. Esta fé também pode ser cega ou pode ser raciocinada. Né? Porque muitas pessoas acreditam num céu, num Deus. Não acreditam? Aí, Emmanuel tem uma lição muito interessante que ele vai trazer para a gente,
que cada um de nós temos um tipo de fé e de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, eu tenho tanta fé em Deus que eu vou fazer uma prece para Deus me dar o quê? Coisas materiais. Outros vão pedir a Deus saúde para poder trabalhar. Outros vão... Cada um vai pedir a Deus certas coisas, de acordo com o grau evolutivo. E aquele que já atingiu uma fé equilibrada, o que ele pede a Deus? O que ele pede, né, ao universo? Aqui tirando religião, porque tem muita gente com esse nível de fé em todas as religiões. Ele vai pedir sabedoria para poder administrar tudo que ele possui ali, que ele está usufruindo. Porque ele já sabe que nada o pertence, que ele só é usufrutuário, né? Então, Kardec agora classifica a fé cega, que não examina nada, aceita sem nenhum controle, tanto falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão, mas não admite o erro. Quem tem essa fé vive em constantes conflitos. Então, nós vamos ver aí nossos irmãos brigando o tempo todo por causa de quê? De fé. Mas que fé é essa que promove a discórdia? Quanto mais eu amo, mais eu faço o quê? Eu tenho que viver em paz. Né? Eu tenho que promover a concórdia, não a discórdia. Então, o cristão, ele não pode agir dessa forma. Porque Jesus não aceitou nenhum revide. Ainda pediu que Deus perdoasse todos nós, que estávamos num estado ainda muito difícil, né? Que provavelmente estávamos todos ali com uma pedrinha na mão, né? Trocando Jesus por Barrabás. E nós o fazemos todos os dias quando nós ainda não seguimos o seu evangelho, né? Filosoficamente falando, né? Então, ele vai falar que acham, né? Acham que são donos da verdade e não aceitam, né, pensar sobre a opinião do outro e nem respeitar a opinião do outro. Essa fé, ela é levada ao excesso, produz o fanatismo religioso que causa tanto mal à humanidade. E aí Kardec vem com aquela frase, né, que eu amo: fé inabalável é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a fé verdadeira é aquela fé que a gente tinha, vamos colocar no nosso século, né? Lá em 1970, onde a gente tinha uma televisão que, para ver colorido, a gente colocava aquelas capinhas, comprava umas capinhas coloridas, né? E hoje a gente tem isso. Olha que maravilha. Então, se aqui tivesse um projetor com Wi-Fi, eu podia pegar projetar meus slides, ele estaria passando aqui, né? Mas já temos aqui, que se eu tivesse trazido um pendrive, eu colocava ali e estava projetando aqui, né? Então, a fé, eu deixei de ter fé porque houve o progresso? Não. Então, é essa fé inabalável que Kardec nos conclama, para que a gente junte a ciência, que a ciência também é natural. Ela faz parte das leis divinas, né? Para que a gente aceite e utilize com sabedoria. Porque não é o progresso que promove as coisas ruins, é o homem que utiliza de forma ruim, né? O homem sempre tentou criar armas para combater seu inimigo. Então, se a gente vê na história, ele sempre ficou utilizando, descobre-se, os chineses descobriram a pólvora. A pólvora ela estava aí, né? Ela faz parte do mundo, mas não era para ser utilizada para fazer o quê? Para explodir o irmão, né? Era para construir pontes, não destruir pontes, né? E aí ele vai falar que a verdadeira fé não é nem antirracional, nem irracional. Não desconhece nem renega o saber, fundamenta-se na razão. Se
se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixando atrás de si nenhuma dúvida. Então, eu tenho dúvida que Deus está em todo esse progresso? Não, gente. E isso é tão interessante, porque nós vamos ver no livro Nosso Lar, lembram, gente, do livro Nosso Lar? Vocês leram? Lá já falava de holograma. Aqui não tinha ainda nem o telefone celular, nem TV a cores, pelo menos aqui no Brasil, de cabeça, assim, não estou lembrando se nos Estados Unidos já tinha, mas aqui no Brasil não tinha, a gente nem pensava nisso. E lá já tinha o holograma, que os ministros, eles se manifestavam, né, nos locais, apareciam lá um holograma. André Luiz nem sabia explicar. Ele falava, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ele nem sabia, ele não tinha vivido ainda no planeta Terra uma situação em que tivesse aquilo. Mas ele conta para a gente. E quando a gente lê, a gente vai perceber que lá já tinha todas essas coisas, né? Já tinha videoconferência. O Edson citou o livro, né? Ricardo, ele se manifesta ali espiritualmente num globo, onde que todo mundo no plano espiritual já viu lá na Terra, já tinha videoconferência. Né? E aí Tiago, nas suas cartas, né, o apóstolo, ele traz a seguinte frase: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura se pode salvá-lo? A fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então a fé é movimento. A fé é aquele que acredita e vai e faz. Fala assim, eu acredito. Mas é morta em si mesmo. É a mesma coisa de adquirirmos conhecimento e não utilizarmos para o bem dos outros. Eu gosto sempre de citar o Deepak Chopra, né? Um dia eu li um livro dele, eu ganhei, era até um livro, parece que é de alta ajuda, né? Aí eu falei, mas vou ler, eu ganhei, né? Mas aí eu fiquei impressionado com a visão dele. Primeiro que eu já tinha visto reportagem dele, não sei se vocês já viram, cientista analisando a mente dele, e ele tem uma capacidade de entrar no estado de meditação, que é uma coisa fora do comum. Então, ele fala, posso. Ele tem um controle absoluto da mente dele, do pensamento. Registrado ali, né, fazendo tomografia, fazendo todo aquele arsenal ali de estudo sobre a mente dele. E um desses 7, acho que é 7 ou 5, é 7? 7, né? É de você conseguir as coisas, esqueci agora o título do livro. Mas aí, ela sabe, viu, gente? Ó. Ela sabe, pode perguntar para ela. Então, ele fala para os filhos deles que eles podem adquirir mais coisas. Eu quero ganhar mais, eu quero subir. Mas a pergunta que você deve fazer, meu filho, é a seguinte: tudo que você conquistar vai ser útil para o seu próximo? Gente, eu achei aquilo. Aí eu li até o fim, né? Aí eu falei, olha a visão desse homem. Olha, e ele não é cristão, ele é hindu. E ele faz uma análise cristã. Ele faz uma análise espírita, ele faz uma análise assim, do que realmente é a nossa capacidade. E isso é muito importante, né? Então, você está conseguindo mais coisas para quê? Vai ser útil para o outro? Olha que pensamento. Porque você precisa de tantas coisas, você vai deixar tudo mesmo, né? Mas vai ter utilidade para as outras pessoas? E a utilidade está até no tempo que a gente fica aqui. Há livros de André Luiz em que ele fala que as pessoas podem ser retiradas, porque ela está sendo o quê? Inútil. E sendo inútil, ela pode até causar mais danos ficando aqui. Então, às vezes, é retirado cedo, para que não se perca mais ainda pelo caminho. Então, a utilidade é tudo, né?
Então, a fé sem obra, ela não vale nada, né, em si mesmo, que é uma fé passiva. E a fé, como tudo, tem que ser ativa. Então, nós vamos trazer aqui uns pontos de reflexão, né? O que a gente deve fazer? Cada um, gente, vai fazer as suas reflexões, ver, né, pelos conhecimentos de vocês, o que eu posso fazer para aumentar a minha fé. Eu coloquei só algumas coisas aqui, baseada no estudo, né? Ter vontade. Então, eu entro em conflito e eu penso o seguinte, eu já sei, não é? O primeiro passo, segundo a Alcia, não é conhecer? Então, eu já conheço. Eu conheço o Livro dos Espíritos, inclusive eu falo sobre o Livro dos Espíritos aqui na sexta-feira, né? Eu e o Luiz revezamos, falo lá na CEAL. Então, conhecer eu já conheço. Me falta o que agora? Meditar. Então, o que eu faço é meditar. E sentir para ver se aquilo faz sentido para mim. Faz sentido? Faço. Então, eu tenho que tem que ter essa vontade ativa para vivenciar, pôr em prática. É a fé com obras, é colocar em prática. Renovação da alma, eu tenho que me renovar. Aí a gente canta, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Gente, essa música é fantástica, não é? Mas não é Jesus que me renova, Ele tem que me dar forças. Eu vou orar, eu vou pedir ajuda para me fortalecer. Mas quem que se renova? Eu tenho que mudar. Eu tenho que dar o primeiro passo. Tem uma prece de André Luiz, né? Tem uma coletânea de prece do André Luiz, e tem uma que ele começa assim, dê o primeiro passo. Tudo começa com o primeiro passo. Uma longa caminhada inicia-se com o primeiro passo. Então, a gente tem que fazer o primeiro movimento, até para a ajuda vir. Você acha que os espíritos vão tirar a gente da cadeira? Só quebra a cadeira espírito zombeteiro, né? Porque os espíritos que estão ali para nos ajudar, ele vai falar, você precisa levantar. E é por isso que Jesus sempre colocava a fé como ponto imprescindível da cura. Jesus falava que ele tinha curado, gente. O que Jesus falava? A tua fé te curou. Jesus podia falar assim, eu te curei, olha lá, né? Ele não falava isso. A tua fé te curou. E ele ainda falava, ó, vai e não faça mais isso não. Né? Porque agora você já sabe, pode te acontecer coisa pior. Né? Buscar o conhecimento e o estudo. Amar e instruir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? O médium de cura, né, aquele que promove a cura, é aquele que tem um grande poder fluídico, o magnetismo, a gente nasce com esse magnetismo, ele faz parte de algumas pessoas que falam assim, ele tem o dom da cura. Mas ele precisa, né, trabalhar esse magnetismo e também uma fé ardente, ele tem que acreditar no uso daquele magnetismo para ele operar a cura. E o outro que recebe também precisa disso, né? Então, aqui, nós vamos trazer uma resposta, né? Também, uma pergunta também feita a Emmanuel, e ele nos responde sobre a definição do que é ter fé. Na verdade, eu amo essa questão, né, que é a 354, lá do Consolador, que ele fala o seguinte, poder-se-á definir o que é ter fé? Então, alguém pode definir o que é ter fé? Aí Emmanuel fala assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade.
Então eu já não acredito, não creio, acredito, né? E eu, né, apesar de tudo que está acontecendo, né, do progresso, isso não vai abalar minha fé em Deus. Conseguir a fé, alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar com certeza, eu sei. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, eu sei que Deus está presente no progresso. Eu sei que essas maravilhas que acontecem, só pode ser que Deus deixou pronto para o homem descobrir. Então, eu sei disso. Né? Então, é isso que Emmanuel está trazendo para a gente. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, porque nós temos que alcançar a perfeição de todas as coisas, né? Intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, eu sei que se Deus permitiu que eu passasse por essa dificuldade, Ele tem um objetivo para mim. E tudo passa, nada é eterno, nós vamos embora, tudo, inclusive os problemas passam também. Né? E aí ele dá fala, né? Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, porque tu sabes o que eu preciso, eu ainda não sei. Não me lembro de todas as minhas malvadezas, né? Não lembro daquilo que eu fiz de errado, graças a Deus por isso, mas eu sei que se eu estou passando por isso, é necessário para a minha elevação. Então, a fé move montanhas, o amor move fronteiras, e a oração faz o quê, gente? Move a mão de Deus, né? E é com essa frase que a gente agradece a vocês pelo carinho, pela tarde maravilhosa que vocês proporcionaram a mim. Agradeço, né, pelo convite e que nós possamos ter uma fé ativa e acreditar que está difícil, tá, tudo bem. Mas é para a gente trabalhar, é para que nós possamos nos transformar em bons espíritos, para que nós possamos herdar a terra que está também passando pela transformação, né, tá também evoluindo. Então, um abraço carinhoso em todos vocês, que Jesus abençoe e até uma próxima oportunidade.